Desperdício de material escolar em depósitos precários, suposto direcionamento de compras para grupos econômicos e inobservância das regras do setor público para despesas da Secretaria de Educação de Porto Alegre foram objetos de dezenas de reportagens do Grupo de Investigação da RBS, o GDI, a partir de junho de 2023. As investigações do GDI acabaram levando a Polícia Civil a instaurar a Operação Capa Dura, que teve uma primeira fase em janeiro e na última sexta-feira pôs na rua sua segunda fase. E para falar sobre os detalhes dessa investigação, eu, Larissa Guerra, recebo hoje nessa live especial de 0 hora os repórteres investigativos Adriana Irion e Carlos Rosing. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem. Quero começar perguntando para vocês como funciona o trabalho do GDI e como essa denúncia chegou para o grupo de investigação. Nesse caso, nós começamos a receber informações ali na virada de 2022 para 2023. Eu me lembro que eu estava de férias até e eu recebi uma lista falando de compras que seriam suspeitas na SMED, assim, que teriam sido feitas não da forma regular. E então esse assunto começou ali no verão, enfim, eu voltei. Aí no início do ano o Carlos fez uma matéria sobre um relatório do TCE sobre uma outra compra, né, de telas interativas. E nesse momento o assunto também já começava a vir à tona na Câmara de Vereadores. Alguns vereadores falavam, a vereadora Mari Pimentel começou a fazer fiscalizações em escolas e aí, naquele momento, início do ano, então, a gente começou a trabalhar nisso, a olhar essas compras. Mas a maior surpresa foi quando nós começamos a visitar as escolas e encontrar aquele material depositado, muito material, livros, Chromebooks, itens esportivos, assim como as denúncias falavam, a gente comprovou que havia muita coisa guardada, depositada, sem uso pela rede municipal, né, de escolas. E até em mau estado, né, Adri? Eu vi alguns relatos das reportagens que o manuseio tinha que ser com luvas, porque o material já estava mofado, estava estragando. O Carlos foi o primeiro a encontrar esse material assim. Porque primeiro nós visitamos as escolas e encontramos material sem uso dentro das escolas. Mas ok. Aí depois, o primeiro depósito foi o Carlos que esteve. Porque nas escolas era um excesso, né? Esse era um dos aspectos. Hoje já está, naquela época ainda se discutia, mas hoje já está muito claro de que foi comprado um material em quantidade excessiva, então ele foi mandado para as escolas e eles não tinham como usar aquilo, e até porque em uma parte eles precisavam de treinamento para usar aqueles livros e não houve em grande parte esses treinamentos. E também era uma quantidade muito grande, né? Então eles não tinham nem onde estocar. A gente visitou algumas escolas que tinha material empilhado até o teto, assim, até o pé direito. E aí de outra parte tinha material que estava em depósitos, né? Então no início, assim, como a Adriana falou, isso começou até de uma forma curiosa isso aí. A Adriana ela estava tocando uma apuração e eu tinha algumas coisas iniciais também, e até a gente não tinha conversado a respeito sobre isso, até o momento em que saiu essa primeira reportagem. Vocês estavam correndo na paralela, assim. A gente não tinha se falado ainda a respeito desse tema, a gente tem reuniões periódicas no GDI, mas a gente não tinha conversado ainda sobre isso exatamente da Secretaria de Educação de Porto Alegre. Até que saiu aquela primeira reportagem, que foi uma reportagem que eu fiz sobre questão específico dessas telas, e aí aí a Adriana me chamou, eu também estou olhando aqui, vamos lá. Aí a gente se juntou, e aí a gente começou a fazer um monte de coisa. Então, foi em maio de 2023, que a gente começou a ir nos depósitos. Aí o primeiro que a gente conseguiu entrar, que era o pior de todos, era ali na Olavo Bilac, aqui em Porto Alegre, aqui na bairro Santana. Na parte do Santana ali, da Olavo Bilac, era um prédio ali que ele é da prefeitura, mas ele estava num estado péssimo, assim, realmente muito ruim. Um depósito que estava cheio de goteira, o telhado todo furado. E ele já tinha virado um abrigo para uma quantidade, eram centenas de pombas que tinham lá dentro. Então os materiais, e era muito material, era uma quantidade assim a perder de vista de material que tinha dentro. Então lá tinha muita caixa de livro, muitos livros, milhares de livros. Depois até a prefeitura foi fazer um levantamento, né? Porque nem a prefeitura sabia quantos livros tinham lá. Eram cerca de 30 mil livros, mais de 30 mil livros que estavam dentro desse depósito. E aí lá tinha caixa com
formou uma crosta assim de mofo com fezes de pombos e umidade. Era um cenário muito degradante, assim. E aí depois a gente foi verificar outros 2 depósitos, né? Em outros. Eram 3 no total, um que tinha boas condições, que era ali na La Plata, aqui no bairro, no Higienópolis, mas era ali, apesar das boas condições, ali nos chamou a atenção também a quantidade, era mais uma outra quantidade gigantesca de material. E na Voluntários, né, Adriana? Que lá era uma situação bem ruim também, né? Bem precário, muitos itens esportivos também. E só voltando um pouco, a gente está falando aqui dos depósitos, acho que vale lembrar que quando nós publicamos as primeiras reportagens, foi em 6 de junho do ano passado, 2 dias depois, o prefeito Sebastião Melo deu uma entrevista aqui no Atualidade, né, Carlos, na Rádio Gaúcha, e o prefeito deu a entender que esse problema era um problema dos diretores das escolas, dos professores, por uma questão ideológica, não aceitavam determinados materiais e por isso esse material estava estocado nas escolas. Quando nós achamos os depósitos, né? Bom, aí não tinha mais a desculpa, então, dos diretores e dos professores, né? Aí era um problema realmente da prefeitura, porque esses depósitos estavam sob gestão da prefeitura. Então, a prefeitura teve que começar esse trabalho de ver o que tinha acontecido, por que não estava distribuindo. É realmente uma quantidade enorme de materiais parados, sem chegar na rede municipal. E a partir das reportagens, então, eles começaram a transferir o material, trocar de lugar e tentar entregar, inclusive, os Chromebooks, né? Os computadores, que era o que mais as crianças aproveitavam, assim. Esse material começou a andar, realmente. Só de 2 empresas que são aí, que constaram nas 2 fases, inclusive, dessa Operação Capa Dura. Na primeira e na segunda, essas 2 empresas tiveram... o material delas esteve sob análise, só que elas se chamam Inca e Sudo. Só dessas 2 aí a prefeitura comprou, em um período de 4 meses, 500 mil livros. E muita coisa. E grande parte deles estava nesses estoques aí sem uso, com essas condições bem precárias de acondicionamento, e uma outra parte estava nas escolas, amontoado também, grande parte, na sua maioria, sem uso. É interessante isso, que essas compras elas aconteceram num período curto. A ex-secretária da Educação, a Sônia da Rosa, ela ingressou na titularidade da secretaria em março de 2022, e essas compras começaram a partir de maio e começaram a se efetivar em junho. Então, entre junho e outubro de 2022, a Secretaria da Educação fez uma quantidade muito grande de compras por a adesão à ata de registro de preço, que chama de carona, né? Tu aproveita, algum órgão aí de qualquer lugar do país faz uma licitação e gera lá um registro de preço. Aí tu aproveita, outros órgãos públicos pegam essa adesão a essa ata, aderem a ela, dizendo que aqueles preços são vantajosos e faz a compra direta do fornecedor. Então foi feito isso num ritmo muito acelerado aqui na gestão municipal, nesse ano de 2022, num período curto de junho a 4 meses, junho a outubro. Então foram essas compras por adesão à ata, e teve outras também por um outro mecanismo aí que se chama inexigibilidade, que é quando o órgão público diz que só existe um fornecedor, algum fornecedor que tem a exclusividade de um produto, então compra direto dele, sem abrir para uma concorrência ampla, que também essas compras por inexigibilidade também estão sob investigação, sob suspeita. Então a gente está falando de 2 questões que eram materiais numa quantidade muito acima do que seria necessário para abastecer a rede municipal de ensino, e também da forma como esses materiais foram comprados, que foram as questões que levantaram essas suspeitas. Que é um outro momento da reportagem. A gente começa então com material estocado nas escolas, depois material depositado sob a gestão da prefeitura, e num terceiro momento, então, a gente começa as matérias sobre como foram feitas essas compras, né? A gente demonstra em algumas matérias que haviam pulado etapas, que tinha indício de direcionamento para determinados fornecedores. E nesse momento também a prefeitura, desde o começo a prefeitura defendia a legalidade dessas compras, dizia, tivemos problemas para distribuir o material, mas as compras foram legais, estão dentro da legalidade. E aí, nessa terceira etapa das reportagens, a gente começa a mostrar que não era bem assim, que tinha problema naquelas compras. A prefeitura, então, abriu a sindicância, abriu uma apuração, enfim, realmente constataram que havia problemas. E, nesse momento, a polícia, a primeira delegacia de combate à corrupção, já tinha inquérito, já tinha aberto
uma apuração, que depois se ampliou, né, Carlos? Houve uma primeira etapa da Operação Capa Dura em janeiro, e depois disso a segunda Delegacia de Combate à Corrupção do Departamento Estadual de Investigação Criminal também abriu, então foram vários inquéritos, foi ampliando, foi crescendo. Entendi. E também teve a movimentação na Câmara de Vereadores para abrir uma CPI. Aconteceram 2 CPIs, né? Na verdade, esse aí foi um processo até inusitado, porque quando a gente pediu as manifestações da prefeitura, né, para a primeira reportagem, aí a base do governo se organizou e antes da reportagem sair, até eles criaram uma CPI da base do governo, né, o líder do governo, no caso, o Edenir Sequim. Antes da gente publicar a reportagem, mas a gente já tinha pedido contraponto da prefeitura, eles recolheram lá assinaturas e os governistas criaram uma CPI. E aí a outra vereadora Mari Pimentel, que é da bancada independente, que estava fazendo uma apuração já de um tempo, também naquela mesma semana teve as assinaturas. Então ficaram 2 CPIs paralelas, aí depois eles acabaram fundindo elas para fazer as sessões nos mesmos dias. Mas aí o relator ficou o mesmo, que era o vereador Mauro Pinheiro, que é um vereador que ele é da base do governo Sebastião Melo. E aí, por fim, o relatório final, fizeram um relatório para as 2 CPIs. Então ele foi aprovado, lido lá no dia 4 de dezembro de 2023. Basicamente, o relator emitiu algumas recomendações para o município de melhoria dos processos, mas a conclusão foi de que as compras foram legais. Foi uma conclusão pela legalidade das compras desse relatório, e essas CPIs tinham uma maioria folgada governista. Embora tenha dito que as compras foram legais, o relator destacou 2 pontos, que ele pediu mais investigações sobre 2 empresários, porque ali, embora ele tenha dito que foi legal, ele disse que ali tinha suspeitas de um possível direcionamento, de alguma possível fraude em orçamentos, e aí ele pediu que fosse feita uma investigação por outros órgãos competentes de 2 empresários, que era o Jailson Ferreira da Silva, que foi o representante das empresas que venderam livros e laboratórios aqui para a SMED, e também ele pediu uma apuração mais aprofundada da Verônica Almuas, que a Verônica, ela deu um depoimento ali na CPI que foi bem marcante. Ela é dona de uma empresa chamada Conceito, que vendeu kits de robótica aqui para a prefeitura por inexigibilidade. Inclusive, essa empresa foi alvo agora na segunda etapa da Operação Capa Dura. E chamou a atenção o depoimento dela ali na CPI, porque ela demonstrou bastante desconhecimento. Ela não sabia o que ela tinha vendido, o que a empresa dela tinha vendido. Ela não sabia explicar como é que tinha sido esse meio de venda por inexigibilidade. Ela mostrou um desconhecimento bastante grande. Isso, na época, deu bastante agito ali, vamos dizer assim, na Câmara de Vereadores. E, inclusive, ela foi agora alvo também nessa segunda fase, né? A empresa e ela. Sim. Porque existe a suspeita de que, de fato, esses kits de robótica foram... a compra foi feita direcionada, né? Foi feita a compra por inexigibilidade, como se aquela empresa tivesse a exclusividade, né, do produto, mas esses kits de robótica, tem várias empresas que fazem a venda de produtos semelhantes por valores menores, inclusive, do que foi pago pela Prefeitura de Porto Alegre. Entendi. Bom, então a gente está falando sobre um processo que começou a desenrolar ali em meados de 2023, culminou com a primeira fase da operação em janeiro e agora na última sexta-feira com esse segundo capítulo. Quantas pessoas já foram afastadas? A secretária de Educação deixou o cargo, né, também? Ela deixou o cargo poucos dias depois da primeira matéria, 15 dias, nem isso. Ela deixou o cargo, era final de junho, né? A primeira reportagem saiu no dia 6 de junho de 23, né? E ela deixou o cargo, foi num domingo, né? Num domingo ali de 20 e poucos de junho de 2023. Ela pediu, né, para sair. E logo depois o secretário adjunto também foi tirado, né, Carlos? O adjunto foi uma exoneração pro prefeito, né? Isso. E nessa primeira fase, então, em janeiro, a ex-secretária estava entre os presos, né? Ela, o empresário Jailson, que é um representante comercial das empresas, e mais 2 pessoas, servidoras, que trabalhavam junto à secretária na época. E agora, na sexta-feira, foi uma operação, não tinha prisões, mas eram 36 mandados de busca e apreensão, né, em 12 cidades, 3 estados, envolvendo mais empresas. Então, essa segunda fase ampliou
para mais contratos, para outras compras, e também chegou numa questão que se falava muito desde o começo e não havia ainda elementos, que é a questão da suspeita de corrupção, né? A polícia apresenta, então, uma investigação em que eles teriam elementos de que a ex-secretária teria recebido dinheiro, né, oriundo de empresas, de pessoas vinculadas a essas empresas, teria usado esse dinheiro para pagar uma parcela de um apartamento que ela comprou em 2022 ainda. São indícios, né? E essa é a novidade, assim, dessa segunda fase. Entendi. Foi o avanço para essa suspeita concreta de corrupção, né? De que a secretária tenha recebido uma vantagem por ter supostamente facilitado ou permitido aquelas compras de livros, né? Que não quer dizer que só ela, porque Sim. tem a investigação segue e assim, a polícia até acredita que mais pessoas possam ter se beneficiado desses direcionamentos, né? Tu decide comprar de A e B, e A e B vão te retornar de alguma forma, né? Vão te agradecer aquele direcionamento. E eu vi também que chamou bastante atenção as imagens de uma Ferrari, que também estava ali entre os itens apreendidos nessa sexta-feira, isso? Sim, é uma Ferrari de um dos empresários investigados. A gente está trabalhando ainda em detalhes dessa matéria. Tem outros carros de luxo, né, Carlos? Tem uma caminhonete grande, Hammer, né? E tem um outro veículo aí que é bem luxuoso, Bentley. Um Bentley. E um Audi, né? Isso. Então, esses carros chamaram a atenção, né, na sexta-feira, essas imagens, que são de pessoas ligadas, né, vinculadas de alguma forma a esses negócios e que estão também entre os investigados. Só que até esse caso dos carros, a polícia pede o bloqueio como uma forma de, no futuro, tentar de garantia, reaver né? o que foi eventualmente desviado do cofre público, né? Não quer dizer que elas estão diretamente relacionadas com essas compras aí, mas é uma forma de tentar reaver futuramente recursos que podem ter sido retirados do cofre, né, público indevidamente. Sobre os afastamentos que tu tinha perguntado antes, foram 4 agora nessa segunda etapa, e na primeira etapa foram 8 afastamentos da função pública, né? Deve fazer um resumo desses 8 na primeira fase. O mais importante, assim, o caso mais relevante afastamento da função pública por 180 dias foi do Alexandre Borck, né? Que ele era secretário de projetos especiais ali na prefeitura de Porto Alegre, então primeiro escalão. E ele é presidente municipal do MDB, né, que é o partido do prefeito. Então é uma figura que tem projeção política, tem relevância política aqui na cidade. O Alexandre, ele aqui na política local, é conhecido como Xandão. Então ele foi afastado na primeira fase da operação por 180 dias. Havia uma suspeita, que ainda está sob investigação, de que ele teria atuado, né, supostamente aí nessa entrega de atas, né, na sugestão de atas para a Secretaria da Educação fazer essas adesões e fazer as compras. Então, isso foi dito, inclusive, na CPI, e foi dito em depoimentos também por servidores da SMED, que supostamente o Alexandre teria entregue pendrives contendo atas de registro de preço que deveriam ser usadas para as compras de livros e outros materiais. E agora, nessa segunda fase, surgiram alguns novos alvos aí, que acabaram afastados, entre eles o ex-secretário adjunto, né, que é o Mário de Lima. O Mário de Lima, na primeira etapa, ele tinha ficado de fora, agora ele foi um dos alvos de mandado de busca e apreensão. Teve um mandado também de afastamento da função pública contra ele, embora ele até já não esteja, né, mais de ano, ele já não está na função pública, mas ele fica, né, impedido de assumir, né? Impedido de assumir eventualmente uma função pública. A suspeita sobre o Mário é que ele teria atuado para fazer o direcionamento da compra de materiais de diversão, né? De diversão, de pracinha, de pracinha, jogos pedagógicos também e tal, alguns dos quais a gente encontrou abandonados lá em estado precário nesse depósito da Avenida Voluntários da Pátria. Então ele teria atuado para que a empresa... A SMED estava fazendo uma contratação de uma empresa por um processo administrativo, e aí o que a investigação mostra é que o Mário teria chegado de fora de reuniões externas da secretaria com uma determinação de que fosse cancelada a compra daquela determinada empresa, que não é investigada, é uma empresa que acabou de fato sendo cancelada a compra, e feita essa mesma compra desses equipamentos semelhantes, brinquedos, jogos pedagógicos, de uma empresa chamada Edulab, que é de Curitiba, no Paraná, e de fato foi feita essa compra por R$4.200.000. E também foi afastado agora uma servidora que ela é do gabinete, atualmente ela estava no gabinete do prefeito, né, a Lia Vilges. Na época dos fatos, em 2022, ela era da SMED. E aí a suspeita é que ela
teria ali atuado para direcionar duas compras, né, da SMED, uma que é a contratação de uma empresa para um projeto ambiental, de educação ambiental, e também uma outra que seria para uma empresa chamada MindLab, eram livros com alguns jogos, né, pedagógicos e tal. Foram processos que foram iniciados, processos administrativos de compra que, como a Adriana estava falando antes, pularam etapas. A gente fez várias reportagens mostrando que um processo administrativo ele começa com um estudo que vai demonstrar uma necessidade de aquisição de um produto por tais e tais fatores, por necessidades da rede pública de educação. E aí, mais lá adiante, depois de esclarecida a necessidade, a quantidade, é que vai ver a forma de contratação e, eventualmente, quem pode ser contratado. Esses processos aqui, eles começavam já, né, com um orçamento. Já. E uma coisa que a polícia fala muito e demonstra, assim, que ficou constatado na investigação, é que não surge assim, não tem esse procedimento de a prefeitura dizendo que precisa de XX livros e tal, de que tipo, não. Já aparece, o primeiro documento já aparece dizendo, é o livro da Adriana Irion. Já super vem direcionado, assim, já vem, é esse livro aqui que nós precisamos, essa quantidade, né? Então, assim, já mostra todo o direcionamento desde o começo, assim. E isso aí foi em todas, né? Basicamente, praticamente todas essas compras por adesão, ela já começava ou com a ata de registro de preço da empresa que ia fornecer lá no final, ou com o orçamento. Esse caso aqui dessa servidora ali, a Vilges, a contratação dessa empresa chamada Ambiética para fazer um projeto, um curso de educação ambiental nas escolas aqui do município, começa o processo administrativo com um orçamento da empresa nominal a ela. Na época ela estava na SMED, hoje atualmente ela estava lotada no gabinete do prefeito na coordenação do Plano de Logística Sustentável, que é um projeto e uma política pública do município que está vinculado ao gabinete do prefeito. Então a suspeita e a apuração tanto nossa jornalística quanto da polícia e também na Câmara de Vereadores, nas CPIs, isso ficou demonstrado, que não tinha estudo prévio, não tinha um levantamento de demandas, de necessidades ou de quantidades. Tudo começava já com a empresa que ao fim ia prestar, ia fazer a venda, né? E aí tem uma coisa interessante que mesmo nesses processos de adesão à ata, tem lá um determinado momento da gestão pública que tu tem que demonstrar o que eles chamam de vantajosidade de aderir a uma ata. Então tu tinha que apresentar lá alguns orçamentos para demonstrar que o valor que tu estava pagando por aquela ata que ele vale a pena, né, para o setor público. E aí esse foi um outro aspecto que foi detectado aí do direcionamento, de que esses orçamentos eles eram manipulados muitas vezes. No caso dos livros, por exemplo, empresas ligadas ao próprio Jailson apresentaram, outras empresas ligadas a ele apresentaram orçamentos de valores maiores do que os livros que a Inca, né, acabou vendendo. Então foi assim criada, vamos dizer assim, a vantajosidade. Então são vários aspectos ali que foram se encadeando para que essas compras acontecessem rapidamente, né? Os processos foram rápidos. Entendi. Bom, vocês comentaram antes que a prefeitura chegou a fazer uma sindicância e a prefeitura mudou, pelo menos, o método de aquisição. Como é que vocês têm observado isso? O que mudou depois que as reportagens revelaram essas compras? Bom, eu acredito que eles sigam, né? Eles já defendiam que havia legalidade, que a PGM acompanha todos esses procedimentos de compra, enfim. Não foi anunciada nenhuma mudança nessa linha, eles anunciaram outras questões de uma diretoria até de logística, né, para cuidar da questão da distribuição de material. O depósito foi alugado um outro depósito, em que, em tese, se tem um controle maior dos materiais, até inclusive tinha livros lá, esse depósito no bairro São João ali alagou agora na enchente. A gente sabe que foram perdidos materiais, mas enfim, anunciaram essa diretoria, anunciaram reformas em escolas, reforço nessa questão da distribuição do material para não acontecer essa coisa de comprar o material e não ser distribuído, não chegar no aluno. Mas tem aquela questão importante da autorização, né, do decreto. Tinha um decreto. Essa foi a questão que mudou. Porque essa história é um pouquinho longa, eu vou tentar resumir. Geralmente quem faz as compras aí na prefeitura é a Secretaria de Administração, né? Secretaria de Administração e Patrimônio. Aí lá dentro tem a Selic, né, que é a Central de Licitações e tal, que tem um pessoal lá que tem a sua principal especialidade em justamente fazer licitação, fazer compras para o setor público. Aí teve a pandemia
E no primeiro ano do governo Melo, em 2021, as escolas estavam em grande parte do ano fechado, em boa parte do ano fechado, a cidade, a prefeitura de Porto Alegre e várias outras prefeituras pelo Brasil, até alguns governos estaduais, não conseguiram fazer um investimento mínimo de 25% em educação. Isso é uma coisa séria, pode até levar à inelegibilidade de gestores públicos. Então foi aprovado, dada a situação de calamidade da pandemia, foi aprovada uma emenda constitucional do Congresso, dando mais 2 anos para que aquele dinheiro que sobrou de 21 fosse executado em 22 e 23, sem que os gestores fossem penalizados. Então a Prefeitura de Porto Alegre tinha 2 anos para executar esse valor que sobrou do orçamento de 2021. E aí, a Sônia entra em março de 22, ela assume aqui como secretária, ela vem de Canoas. E aí, em maio de 2022, o prefeito Sebastião Mello ele publicou um decreto autorizando a secretária Sônia a fazer a compra direta por meio de carona. Então, a SMED, a Secretaria de Educação, ela ganhou em maio de 2022 um status especial em que ela podia fazer as suas compras, ela podia fazer as adesões às atas e sem depender mais passar mais da administração. Da administração. Claro que a administração eventualmente dava algum parecer, né? A gente viu isso em processos administrativos. A Procuradoria-Geral do município, em alguns momentos, dava pareceres também, dizendo, olha, isso aqui tem que cuidar. Não. Mas a compra era tocada do início ao fim pela SMED. E aí chamou atenção isso na CPI, né? As várias servidoras foram lá dizendo que não tinha gente na SMED com experiência para fazer esse tipo de processo, elas não sabiam como fazer. E aí, inclusive, uma servidora lá disse na CPI, não, eu recebi esses orçamentos, esses documentos para fazer esse processo de compra, eu recebi da Michele, né? Quer dizer, que a Michele era uma servidora do topo lá da secretaria que era próxima da secretária Sônia. Então, aí depois esses documentos foram usados novamente, as pessoas não tinham experiência em fazer isso. E aí foram se acumulando esses problemas que foram ser descobertos depois. Aí saíram as reportagens em junho de 2023, ali logo depois, ainda ali em junho de 2023, mais ou menos, o prefeito Sebastião Mello fez outro decreto retirando essa competência especial da SMED. Então ela não tem mais hoje essa possibilidade de fazer adesão por conta própria. Entendi. A SMED, né? Mas a secretaria... Sim. Pode, mas aí hoje, se for fazer uma adesão, vai ter que ser lá por meio da administração. Vai passar pela Secretaria de Administração e pelo processo todo. O processo mais tradicional. Né? A SMED, por conta própria, hoje não tem mais autorização para fazer isso. Isso, realmente vários servidores falaram na CPI, falavam para nós em entrevistas que, olha, foi colocado lá para fazer um processo de compra, não sabia como é que fazia, só me davam os documentos e eu ia levando adiante, assim. Teve professora, teve bibliotecária que foi pega, vem fazer um processo de compra aqui, e as pessoas não tinham, né, aquela... Pessoas que nunca tinham feito isso, né? Não sabiam nem o cuidado que tinha que ter. Enfim, recebiam e cumpriam ali. E recebiam essas... coisas direcionadas. Coisas prontas, né? Só faz aí. E essas compras, vocês têm uma ideia do valor total, assim, de quanto soma tudo isso? Assim, a gente fez uma reportagem lá em 2023 que as 11... compras por adesão, foram 11, né? 11 compras por adesão à ata em 2022, elas somavam 73 milhões e 500 mil reais. Só que aí tem mais algumas aqui, pelo menos mais 2 pelo menos, aí, que estão sob suspeita, que foram feitas pelo outro modelo, aquele da inexigibilidade. Então, se pegar 73 por atas, mais essa outra compra por inexigibilidade da MindLab, que foi 14 milhões, aí já dá 83, 87, mais a dos kits de robótica, que foi 2 e pouco, 80, uns 90 milhões. Essas que a gente está falando aqui. São 13 compras, 11 por adesão e 2 por inexigibilidade, dá mais ou menos uns 90 milhões de reais. Entendi. Tudo em 2022. Bom, para a gente ir encaminhando para o final, vocês têm os contrapontos? O que foi dito a partir de sexta-feira desse segundo capítulo da Operação Capa Dura? Bom, basicamente ali da secretária Sônia, né, que foi em relação a quem veio essa questão da corrupção, a defesa dela não costuma se manifestar, diz que vai sempre se manifestar nos autos, né, não quis falar. Teve do empresário Jailson, que teria sido quem intermediou esse pagamento. O advogado... Eu estou buscando aqui para a gente dar...
Estou buscando da prefeitura aqui O primeiro. prefeito, ele chegou a falar durante a coletiva de imprensa, né? Que teve Ele na falou, sexta sobre a questão... ele até tem uma declaração dele de que o prefeito não compra livro, não faz compra, não faz licitação. Se alguém fez e fez errado, que responda, que se responsabilize, né? Foi uma das falas dele. A prefeitura formalmente emitiu uma nota que diz o seguinte: por determinação do prefeito Sebastião Melo, a prefeitura apurou os fatos decorrentes de denúncias relacionadas à Secretaria Municipal de Educação ainda em 2023. Todas as informações provenientes da auditoria especial e da investigação preliminar sumária foram submetidos à Polícia Civil e órgãos de controle. A administração adotou medidas de reestruturação na pasta, como força-tarefa para a distribuição de equipamentos e materiais pedagógicos e criação de um novo centro logístico, que é isso que a Adriana estava falando agora há pouco, para ter um melhor trato aí nesses materiais que são comprados, uma melhor distribuição, além dos atos administrativos no âmbito de contratos e licitações. Cabe reforçar que a gestão prima pela transparência e lisura na aplicação dos recursos públicos e tem um absoluto interesse na elucidação dos fatos, mantendo plena colaboração com as instituições. Essa foi a manifestação da prefeitura. E do Jailson eu vou procurar aqui. Beleza. E quais serão agora os próximos passos? Bom, as investigações continuam, né? Por parte da polícia e de nossa parte também. A gente segue recebendo aí uma série de denúncias, de informações, né? Mas na polícia tem o andamento, essa análise de tudo que eles recolhem, né? Celular, computador, documento. Agora é uma fase de análise de tudo isso para daqui a pouco ter uma outra fase, enfim, ou ter um fechamento, né? Dessa investigação toda. Perfeito. Acho que agora o que vai ter de mais relevante é que é justamente essa fase onde se está entrando agora, né? Se eventualmente alguém recebeu algum dinheiro, né? Exato. E para onde que foi? Que as coisas vão meio que se encadeando. Né? Tem que ser feita quebra de sigilo, análise de movimentações bancárias, enfim, que é uma coisa mais demorada, mas a gente espera ainda o resultado disso tudo. Então, com certeza, a gente terá aí novos desdobramentos da Operação Capa Dura. Vamos ouvir falar de SMED. O Jailson Ferreira da Silva, que é esse representante comercial que atua nas vendas de livros, laboratórios aqui, que está sob suspeita por ter aí, possivelmente ter feito esse pagamento indevido à ex-secretária Sônia. A defesa dele disse o seguinte: o senhor Jailson nega ter feito pagamentos ou depósitos como sendo propina ou qualquer espécie de vantagem. Pretende esclarecer e demonstrar que é inocente e que as suspeitas são infundadas. Isso aqui, essa nota, essa manifestação foi mandada pelo advogado do senhor Jailson, que é o advogado dele é o Nereu Giacomoli. Teve também a questão que repercutiu, né, na sexta-feira, ao longo da sexta-feira, a busca e apreensão na casa do procurador-geral do município. O Roberto Silva Rocha. Ele teve o celular apreendido e depois a manifestação dele mais tarde foi de que colabora com a investigação, entende o trabalho da polícia e até entende que foi alvo por ser o chefe do setor que se manifesta em todas essas compras, dá pareceres, né? Que então entende essa busca da polícia assim, para analisar a situação dele. É o Roberto Silva da Rocha. Isso. Que ele é o procurador-geral do município. Até na CPI já teve um procurador que compareceu também, né? Compareceu para dar depoimento na época da CPI, porque não é a primeira vez assim que a PGM surge, né, nesse processo todo. Eles se manifestam, muitas vezes se manifestam até com parecer, né, contrário a determinada compra, enfim, mas eles não têm poder de decisão, eles dão um parecer e quem decide é o gestor final que vai assinar a compra, né? Nesse caso concreto aqui dos kits de robótica, a PGM, ali, a Procuradoria-Geral do Município, ali emitiu um parecer contrário, mostrando preocupações assim com aquela compra, da forma como estava sendo feita, com aquele valor, por inexigibilidade, mas aí a decisão da SMED naquele momento foi de fazer a compra mesmo assim. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, então, queria dar um servição, assim, de que se a pessoa tem algum assunto, uma suspeita, que ela queira entrar em contato com o GDI, como que ela faz? Bom, nós temos o e-mail, que é o gdi@gruporbs.com.br. E tem o WhatsApp também do GDI, que a pessoa pode mandar direto ali, pode mandar documentos, enfim, que é o 51 999 14 8529.
Perfeito. Bom, as reportagens estão em GZH, também vocês podem acompanhar na edição impressa de 0 hora. Fica o convite aí para que todo mundo possa conferir os desdobramentos da Operação Capa Dura. Adri, obrigada, Rosen. Obrigado, valeu. Até a próxima, gente.